Olá! Nesta aula nós vamos nos aprofundar no fluxo de atenção à criança e ao adolescente vítima de violência. As situações de violência contra a criança e o adolescente podem chegar até nós de diversas formas. Pelo atendimento realizado em serviços da rede municipal, pela comunicação por atores do sistema de garantia de direitos, como o Conselho Tutelar, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Vara Judiciária e a Polícia Civil, ou por denúncia registrada em canais específicos como o Disque 100, a Ouvidoria Geral do município e os canais SP 156, que são o portal SP 156, a Central de Atendimento SP 156 e o Descomplica SP. Nos casos de denúncias recebidas pelos canais mencionados, temos a atuação de um importante interlocutor na recepção e encaminhamento delas. A Ouvidoria de Direitos Humanos, ela é a responsável por acionar os órgãos pertinentes para a identificação, a mobilização e o atendimento, e garantir que o denunciante receba a devolutiva do encaminhamento realizado. Os casos que entram por esse canal são primeiro avaliados pela ouvidoria e, uma vez considerados pertinentes, são encaminhados conforme procedimentos previstos na etapa de suspeita que detalharemos a seguir. O principal objetivo do fluxo é orientar os profissionais das redes de atendimento para que atuem de forma coordenada sempre que for acionado o alerta. Assim, podemos atender a criança ou adolescente de forma integral, e tal como estabelece a Lei 13.431 de 2017, a Lei da Escuta Protegida. A vítima não precisa repetir o relato ou ser exposta a situações que a revitimizem. Aliás, considerando ainda as inovações trazidas por essa legislação, é muito importante lembrar que no fluxo estamos debruçados sobre os procedimentos para a escuta especializada, que é o método de escuta que cabe aos serviços da rede de atendimento para fins de proteção. A escuta especializada não pode ser confundida com um depoimento especial, cujo objetivo é produzir prova para investigação e responsabilização e é de competência de autoridade policial ou judiciária. Iniciamos o fluxo na etapa de suspeita, que envolve a observação e o registro pelo profissional dos indícios relativos à criança ou adolescente, possivelmente vítima de violência, e a comunicação do caso ao gestor do serviço. Em situações que exigem atendimento médico de urgência e emergência, como casos de violência sexual, violência autoprovocada, violência física grave ou que implique um risco à vida, a comunicação e intervenção deve ser imediata, em até 24 horas. Cabe destacar que o fluxo poderá ser acionado tanto pela revelação da criança ou adolescente, quanto pela observação de indícios de violência pelos profissionais. Não é necessária, portanto, a manifestação expressa da violência sofrida pela criança ou adolescente. Nesse momento, espera-se do profissional um olhar e uma escuta atenta aos sinais, às mudanças de comportamento e aos elementos do contexto, sobretudo para identificar a urgência da intervenção, a fim de que a proteção seja garantida. O gestor da unidade realizará o preenchimento do documento ou do sistema de comunicação intersetorial com as informações registradas pelo profissional de sua equipe e outras também pertinentes à análise da suspeita, sobretudo aquelas decorrentes de eventual escuta da criança ou adolescente. Na sequência, identifica-se a unidade de referência de saúde para a qual encaminhará o alerta, via documento ou sistema. Também pelas mesmas alternativas, o gestor da unidade comunicará o alerta à equipe do Núcleo de Prevenção à Violência da UBS de referência do território para que ela inicie a etapa de identificação e mobilização dos demais atores. Nesse momento, o gestor da unidade também deverá comunicar o Conselho Tutelar do território para acompanhamento do alerta, utilizando o modelo de documento comunicado ao Conselho Tutelar,
presente no guia de implementação do protocolo. É importante destacar que as atividades realizadas na etapa de suspeita serão as mesmas se o processo for iniciado pela observação de um profissional da rede ou por revelação espontânea da criança ou adolescente. Na etapa de identificação e mobilização, caberá ao NPV, após o recebimento do alerta via sistema ou documento de comunicação intersetorial, articular a prestação de cuidados, inclusive o atendimento médico inicial, no qual serão realizados exames e procedimentos clínicos e serão indicadas as profilaxias quando for pertinente. Na sequência, o NPV identificará os serviços não comunicados no fluxo, como o NAAPA e o CREAS, além de mobilizar a família e o Conselho Tutelar para a confirmação da suspeita e o planejamento do atendimento conjunto, objeto de discussão no momento da construção do PTS, o Projeto Terapêutico Singular. Se confirmada a suspeita, a Coordenadoria Regional de Saúde, por meio de sua assessoria jurídica, acionará o Ministério Público ou a Vara da Infância e da Juventude para adoção de medidas protetivas e criminais que se façam necessárias para a garantia da proteção integral da criança ou adolescente. O Conselho Tutelar, já informado sobre a suspeita, será novamente comunicado quando ocorrer a confirmação, com informações complementares sobre o caso para comunicação à Delegacia de Polícia. Já na etapa de atendimento, são realizados os atendimentos setoriais pelos serviços mobilizados pelo NPV, pelo CREAS e pelo NAAPA, que manterão as comunicações intersetoriais via documento ou sistema de comunicação intersetorial. Os atendimentos setoriais seguirão conforme rotinas, procedimentos e instrumentos internos, mas também observarão as definições do planejamento do atendimento conjunto. É importante destacar que é somente nesta etapa que se pode encerrar o alerta, pois caso seja encerrado antes, é possível que a criança ou adolescente não receba o atendimento e acompanhamento apropriado para a violação vivida. Também é esperado nesta etapa que façamos a articulação para acesso da criança ou adolescente a outras políticas públicas e que comuniquemos os encaminhamentos realizados ao serviço que identificou o alerta na origem. Tudo por sistema ou documento de comunicação intersetorial. Os registros de alerta em sistema permitirão às equipes da supervisão de assistência social, da interlocução da saúde da criança na supervisão técnica de saúde e do NAAPA na Diretoria Regional de Ensino realizarem análises visando o desenvolvimento de estratégias territoriais integradas, com a participação do Comitê Gestor Regional da Primeira Infância. Agora que você já tem o panorama geral sobre o fluxo de alerta de atenção à criança e ao adolescente vítima de violência, vamos aprender como utilizar um instrumento na prática. Helena, de 10 anos, é estudante do 4º ano da rede pública e recentemente começou a frequentar o CCA, Centro para Crianças e Adolescentes, onde realiza atividades lúdicas, culturais e educativas. Ela foi morar há 6 meses com seu pai e sua madrasta Joana na casa do seu tio Jairo. Helena sempre foi uma menina extrovertida, mas recentemente Joana notou que a menina está menos comunicativa e que ela se incomoda quando o tio se aproxima. Numa dinâmica que envolvia abraçar os colegas no CCA, proposta por Wesley, o orientador socioeducativo responsável, Helena tem uma crise de choro após encostarem nela. Wesley a acolhe e pergunta se ela quer conversar sobre aquilo, mas Helena se recusa. Ele suspeita, então, que Helena sofreu alguma violência e compartilha isso com Carla, a gerente do serviço, para apoiá-lo. Ela entra em contato com a diretora da escola de Helena para saber mais sobre a criança e esse contato entre as duas aumenta a suspeita, pois a diretora verifica com a professora de Helena e esta indica que o comportamento da menina se alterou nos últimos tempos. Carla preenche, então, o sistema ou documento de comunicação intersetorial com um descritivo da suspeita de violência e envia para a equipe do NPV, Núcleo de Prevenção à Violência vinculada ao UBS do território,
e comunica ao Conselho Tutelar. O NPV, com o apoio da equipe de estratégia de saúde da família, que já atende a família de Helena, entra em contato com Joana para orientá-los a levar Helena até a UBS, a fim de que possam realizar alguns exames. Ao fazer os exames, infelizmente, um deles dá positivo para sífilis adquirida, o que aumenta fortemente a suspeita de violência sexual praticada contra a menina pelo seu tio Jairo. Pedro, pai de Helena, é orientado então a fazer um boletim de ocorrência sobre o caso. A equipe do NPV faz um matriciamento para o restante dos serviços de saúde, buscando o gerenciamento compartilhado do caso. Depois, elaboram o PTS, Projeto Terapêutico Singular de forma integrada, em conjunto com a família e os demais atores já registrados no sistema ou documento de comunicação intersetorial. Para finalizar essa fase de mobilização, são acionados o Ministério Público ou a Vara da Infância e Juventude para adoção de medidas protetivas para Helena e criminais contra Jairo. É enviado um novo comunicado ao Conselho Tutelar para que informe o caso à polícia, visando a responsabilização do tio, e encaminhadas informações sobre o caso para acompanhamento pelos serviços especializados também da assistência social. O CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e da Educação, o NAAPA, Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem. Enquanto isso, já em casa, Jairo escuta uma conversa entre Joana e Pedro sobre o boletim de ocorrência e decide fugir antes que o procurem para investigar o caso de Helena. O CREAS encaminha o caso para a equipe do SPVV. Já na fase de atendimento, as equipes de saúde, assistência social e educação conduzem os seus atendimentos de rotina, atualizam o sistema ou documentação de comunicação intersetorial com as informações pertinentes sobre a evolução do caso, e a documentação é encaminhada para as coordenações das respectivas unidades. Elas, por sua vez, dão retorno ao CCA, equipamento que originalmente iniciou o alerta, e o encerram quando os atendimentos foram garantidos à criança. O alerta do caso de Helena e outros que tenham ocorrido no período deverão ser analisados pelas equipes das coordenadorias e supervisões regionais responsáveis, interlocutores de saúde da pessoa em situação de violência e saúde da criança da STS, Supervisão Técnica de Saúde, o gestor ou gestora da SAS e o coordenador ou coordenadora do NAAPA. A partir da consolidação dessas informações, será realizada a análise dos dados e promovidas estratégias territoriais integradas, fazendo articulações com o Comitê Gestor Regional da Primeira Infância para, inclusive, propor melhorias ao fluxo. Não deixe de fazer a leitura e estudar o fluxo para entender como ele será utilizado na sua rotina de atendimento. Até mais!